O Campeonato Baiano de 1999 terminou de uma maneira bizarra. No dia da grande final, Bahia e Vitória se apresentaram para jogar cada um num estádio diferente e no fim das contas ninguém entendeu quem era o campeão. Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. Coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Bahia e Vitória chegaram à final do Campeonato Baiano de 1999, mas no dia da decisão o Bahia foi jogar no estádio da Fonte Nova e o Vitória foi jogar no Barradão, estádios distantes 10 quilômetros um do outro. O resultado é que, claro, não teve jogo. Afinal, os dois times estavam em locais diferentes ao mesmo tempo. Mas como tudo isso aconteceu? Como dois times de futebol profissionais num dos maiores campeonatos estaduais do Brasil conseguiram a proeza de errar o estádio no dia da decisão. O Campeonato Baiano de 1999 tinha 10 times participantes e a fórmula era a seguinte. No primeiro turno, os 10 times foram divididos em dois grupos com 5 times em cada um. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificavam para a fase final e o Bahia acabou sendo o campeão do primeiro turno. O segundo turno tinha a mesma regra e o campeão acabou sendo o Vitória. Então, Bahia e Vitória, campeões do primeiro e do segundo turno, se enfrentariam na final do campeonato, que seria disputada em jogos de ida e volta. Por ter feito uma campanha melhor, somando o primeiro e o segundo turno, o Vitória tinha a vantagem do empate na final e também tinha o direito de jogar o segundo jogo na sua casa, ou seja, no estádio Barradão. O Barradão foi inaugurado em 1986 em condições precárias, sem ter nem mesmo arquibancadas e iluminação. Em 1994, o estádio passou por uma grande reforma, foram instaladas as arquibancadas e iluminação para receber jogos à noite, e desde então o Barradão pôde receber grandes jogos sem nenhum problema. Apesar de ter seu próprio estádio, em jogos mais importantes o Vitória costumava utilizar o estádio da Fonte Nova, que tinha capacidade para quase 100 mil pessoas e que pertencia ao governo estadual da Bahia. Um exemplo é a final do Campeonato Brasileiro de 93, quando o Vitória enfrentou o Palmeiras na Fonte Nova no primeiro jogo da decisão. O primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 99 rolou no dia 6 de junho na Fonte Nova e o Bahia venceu por 2-0, com gols de Wesley e Clebson. O segundo jogo da final, então, seria no Barradão, com o mando do Vitória. A diretoria do Bahia não gostou da ideia de jogar o segundo jogo da final no Barradão e queria que o jogo fosse transferido para a Fonte Nova, estádio onde o Bahia estava mais acostumado a jogar. Então, entra na história um terceiro clube, o Clube de Regatas Itapajipe. O Itapajipe é um clube esportivo tradicional de Salvador que chegou a ter um time de futebol profissional nas décadas de 1920 e 1960. Mas na época da final do Campeonato Baiano de 99, o Itapajipe era um clube de remo. O Itapajipe entrou com uma ação judicial exigindo que o segundo jogo da final fosse transferido do Barradão para a Fonte Nova. A alegação era de que o Barradão não tinha capacidade e nem estrutura suficientes para receber a final do campeonato. Mas aí você pode estar se perguntando, por que um clube de remo entrou na justiça solicitando a troca de estádio da final do Campeonato Baiano? O causador de toda essa confusão foi o presidente do Bahia na época, o Marcelo Guimarães. Para não usar o nome do Bahia no pedido da troca do estádio, o Marcelo Guimarães usou da sua influência no clube Itapajipe para entrar com o processo na justiça. Foi meio que assim, vou pedir lá para os meus amigos do Itapajipe entrarem com uma ação lá na justiça e aí ninguém vai saber que fui eu mesmo que pedi. Na época, claro, o Marcelo Guimarães não assumiu essa manobra jurídica, mas anos depois da partida ele confessou tudo numa entrevista ao Globo Esporte. Eu só fiz isso pela sacanagem do Paulo Carneiro ao transferir o jogo do Brasileiro para rebaixar o Bahia em 1996. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 96, o Bahia sofria sério risco de rebaixamento. O Bahia enfrentaria o Flamengo no Rio de Janeiro e precisava da vitória para se salvar na tabela. O Vitória, livre do risco de rebaixamento e sem nenhum compromisso na última rodada, enfrentaria o Fluminense em casa. O Fluminense também estava na parte de baixo da tabela e precisava vencer o Vitória, além de ter que torcer por uma derrota do Bahia contra o Flamengo. Para dar um incentivo ao Fluminense e, consequentemente, atrapalhar o Bahia, a diretoria do Vitória levou o jogo para o estádio Alencar de Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo. No final das contas, o Fluminense acabou vencendo o Vitória, mas o Bahia conseguiu vencer o Flamengo e aí o Bahia se salvou do rebaixamento.
rebaixamento. Na verdade, todo mundo acabou se salvando do rebaixamento porque o Brasileirão de 96 nem teve rebaixados. Mais uma daquelas viradas de mesa características da CBF, né? A atitude do Vitória em trocar o mando de campo de Salvador por Espírito Santo acabou irritando bastante a diretoria do Bahia, que ficou com aquele remorso no coração. Então a vingança veio no Campeonato Baiano de 99 com aquele pedido disfarçado do presidente do Bahia para trocar o Barradão pela Fonte Nova. O segundo jogo da final do Campeonato Baiano de 99 seria disputado no dia 13 de junho, um domingo. Na quinta-feira, dia 10, o Marcelo Guimarães, presidente do Bahia, através do clube Itapajipe, entrou com um pedido na justiça exigindo a mudança do jogo do Barradão para Fonte Nova. No dia seguinte, dia 11, uma sexta-feira, o juiz Clésio Rosa acatou a decisão e concedeu uma liminar que obrigava a mudança do estádio. O presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, ficou sabendo ali da manobra jurídica e fechou a sede do Vitória na sexta-feira. Assim, não ia ter ninguém lá para receber a intimação judicial e por isso o Vitória não tinha obrigação de cumpri-la. No domingo, data da partida, o Vitória entrou em campo no Barradão para a final do campeonato. Pouco mais de 800 pessoas ocupavam as arquibancadas e provavelmente todo mundo já sabia que não ia ter jogo. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, os jogadores do Bahia entravam em campo na Fonte Nova. Mais de 10 mil pessoas nas arquibancadas e também a equipe de arbitragem estavam presentes no estádio. O árbitro Gustavo Mendes aguardou 30 minutos para confirmar que o Vitória não se apresentaria na Fonte Nova e, numa cena no mínimo inusitada, autorizou o início da partida, com o Cadu marcando um gol simbólico para o Bahia. Em seguida, os jogadores do Bahia começaram a comemorar, inclusive erguendo o treinador Joel Santana nos braços. Apesar da comemoração, parte da torcida não gostou da final dividida e protestou, como esse torcedor que levou um cartaz escrito: "Os dirigentes do Bavi foram ingratos com seus torcedores". No Barradão também houve comemoração por parte dos jogadores do Vitória e dos poucos torcedores presentes. Mas no fim das contas ninguém sabia dizer com certeza quem seria declarado o campeão baiano de 99, o Bahia ou o Vitória. Em campo, o árbitro deu a vitória ao Bahia por WO e por isso tecnicamente o título deveria ter sido dado ao Bahia. Mas a Federação Baiana de Futebol não reconheceu o Bahia como campeão e aí a disputa teria que ser nos tribunais. Mas os presidentes do Bahia e do Vitória desistiram de entrar com uma ação judicial e aceitaram dividir o título a pedido do Edinaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF e que na época estava assumindo a presidência da Federação Baiana de Futebol. Segundo o presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, ele aceitou a sugestão do Edinaldo Rodrigues para não manchar o nome do futebol baiano com um campeonato sendo decidido nos tribunais. Mesmo com os dois clubes aceitando dividir o campeonato, a Justiça Desportiva só foi confirmar Bahia e Vitória como campeões em 2005. Apenas uma semana depois dessa final polêmica do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória voltaram a se enfrentar em outra final, dessa vez pela Copa do Nordeste. Aí não teve briga, o primeiro jogo foi realizado no Barradão e o segundo na Fonte Nova. No primeiro jogo, vitória do Vitória por 2-0, no segundo jogo, vitória do Bahia por 1-0, e o título da Copa do Nordeste de 99, sem briga, sem discussão, sem contestação, ficou com o Vitória. Mas você sabia que essa história de divisão de título já rolou também no Campeonato Paulista? O Santos de Pelé e a Portuguesa foram obrigados a dividir um título após um erro matemático do árbitro. Eu contei essa história detalhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. É mais uma daquelas histórias inacreditáveis do futebol brasileiro, só assistindo pra entender. Eu vou ficando por aqui e até o próximo jogo.